Pessoal, TDAH está sendo muito falado. Eu tenho certeza que muitas pessoas chegaram aqui no canal porque ouviram falar de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Eu ouvi falar que tem lá um medicamento chamado metilfenidato, outro que chama lisdexanfetamina. E aí eu quero ver como é que eles funcionam, qual que é melhor eu tomar, o que eu falo para o meu psiquiatra desses medicamentos. Então hoje eu vou vou conseguir trazer para vocês as principais diferenças e semelhanças entre esses dois remédios. Para ficar até mais fácil dentro do conhecimento, o metilfenidato, ele tem como nome referência no Brasil a Ritalina. Existe uma versão do metilfenidato de longa duração também, que é o Concerta, mas o foco de hoje é o de curta duração. Então é a Ritalina ou recentemente chegou no mercado também o Atenze. São nomes fantasias, tá? E a lisdexanfetamina tem com dois nomes até o momento no Brasil, que é o Venvance e o Junev. Esses dois medicamentos, então, têm sido cada vez mais prescritos, têm sido cada vez mais utilizados para tratamento do quê? Do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Mas tá bom, doutor, então quais são as principais diferenças entre eles? Antes de falar, eu vou explicar para vocês como eles funcionam. Eles são remédios que eles bloqueiam o receptor de dopamina e de noradrenalina, fazendo com que ao bloquear esse receptor, esse transportador, ao bloquear o transportador, a pessoa tem mais oferta de noradrenalina e dopamina em regiões de córtex pré-frontal, fazendo com que ela tenha mais atenção, mais concentração, mais energia, mais disposição, mais foco. Mas também em sistemas relacionados a prazer, sistema mesolímbico, essas medicações, elas fazem com que a pessoa diminua o apetite, diminua a compulsão alimentar, diminua a impulsividade também, que está relacionado ao sistema do córtex pré-frontal e também às zonas relacionadas a prazer. Então, são medicamentos que agem também nessa parte alimentar, tá bom? Então, isso tem a ver com a dopamina e a adrenalina. Legal, então esses medicamentos aumentam essa oferta. Só que o metilfenidato, ele tende a ter uma ação mais curta. Por isso que a gente fala metilfenidato de ação curta ou de ação imediata. É um medicamento que tende a ficar no corpo aí por 6 horas. Na prática, muitas vezes eu vejo que tem pacientes que depois de 3, 4 horas já sentem que ele não está sendo tão eficaz. E aí o que você faz? Muitas vezes aumenta a dose ou muitas vezes divide, fraciona essa dose ao longo do dia. Já a lisdexanfetamina, ela tem uma ação mais duradoura. Ela fica de 8, 10, 12, 14 horas. Em bula, 12 horas. E a gente vê isso na prática. A pessoa fica várias horas sob efeito do medicamento e aí ela consegue, se toma de manhã, ela fica até o final do dia tendo essa eficácia, enquanto o metilfenidato precisa ser dividido. Doutor, mas se tem um remédio então que fica o dia inteiro no corpo, por que eu vou tomar um que eu tomo 2 vezes ao dia? Porque muitas vezes a pessoa, ela não tem necessidade de ficar o dia inteiro sob efeito do medicamento, ou essa pessoa, ela tem às vezes alteração do sono, porque como esses medicamentos são muito ativadores, dão muita energia e iniciativa, às vezes a pessoa chega no final do dia e pela lisdexanfetamina ou Venvance, essa pessoa acaba que ela tá fica muito ativada, ela não consegue dormir. Já com o perfil do metilfenidato não, diminui o risco da pessoa ter essa insônia, embora ele exista. Além disso, muitas vezes a pessoa precisa de um pico mesmo que o metilfenidato dá, e esse pico muitas vezes faz com que prefira o metilfenidato em relação à lisdexanfetamina. Então, na indicação, os dois têm a mesma propriedade. Os dois agem em TDAH, os dois podem agir naquela depressão com muita sonolência, muita apatia, muito desinteresse. Ele existe, de fato, essa indicação. Mas, na hora de prescrever, a gente dá preferência quando a gente quer um remédio que fique o dia inteiro lá agindo, ou remédios pontualmente ao longo do dia. Eu preciso para estudar à tarde apenas, eu preciso porque na escola meu filho só de manhã ele tem dificuldade, à tarde em casa é mais tranquilo. Então vai indo de acordo com a necessidade de cada paciente. Agora me diz aqui se você já sentiu, já teve necessidade, já tomou esses medicamentos e o que você teve em relação a isso, para que foi que você usou, para saber um pouquinho mais sobre você. E aproveita, já curte aqui o canal, já se inscreve e compartilha esse vídeo no WhatsApp, porque TDAH hoje está sendo muito falado e esses medicamentos estão cada vez mais em evidência. Uma diferença importante entre eles, né? Duas, na verdade. Eu vou falar das miligramagens e vou falar do preço. Em relação às miligramagens, existe Ritalina de 10, existe Ritalina de 20 miligramas, 30 miligramas e 40 miligramas. Mas a de curta duração existe só de 10. As outras são todas de longa duração. Já a lisdexanfetamina existem nas doses de 30, 50 e 70 miligramas. Uma diferença entre elas é que o metilfenidato, ele é um medicamento de um custo mais acessível. Ele está mais barato do que a lisdexanfetamina. Então, enquanto você acha uma lisdexanfetamina de 30 miligramas por R$300, por exemplo, hoje, né, no momento em que eu estou gravando esse vídeo, claro, existem
metilfenidato está R$50, R$40. Então isso acaba dando mais acessibilidade a um ou a outro. Em relação aos efeitos colaterais, a Ritalina, que é o metilfenidato, ele tende a dar mais dor de cabeça, mais inquietação, mais irritabilidade na hora da diminuição do remédio. Como o pico do metilfenidato é muito alto, na hora que ele está caindo desse pico, a pessoa acaba tendo mais dor de cabeça. Você vê aquela 1 horinha que a pessoa fica irritada, mais nervosa. Além disso, pode dar insônia? Pode dar insônia. Pode piorar a ansiedade, dar palpitação, dar taquicardia? Pode dar. Mas notamos que com a lisdexanfetamina a pessoa sente mais isso. É mais comum ela ter insônia, é mais comum ela ter sintomas de taquicardia e também é mais comum ela ter diminuição de apetite e perda de peso. Por isso vai uma indicação diferente desse medicamento. O Venvanse ou o Junev, eles têm a indicação em bula do Junev, claro, o Venvanse ainda não está em bula, mas ele tem a indicação para transtorno de compulsão alimentar. São remédios usados para pessoas que têm compulsão, obesidade, com alto grau de eficácia. Então, embora sejam muito parecidos na sua estrutura, no seu funcionamento, eles acabam tendo ações mais diferentes entre elas, tá? São remédios que têm a tarja preta, são remédios controlados, não faça uso desses remédios por conta própria, não faça uso desse remédio para querer passar em concurso, para estudar pontualmente, porque você pode cair num quadro de dependência. Afinal, os medicamentos podem sim causar dependência e podem sim causar abstinência, e cada vez mais a gente tem visto isso por uso inadequado por uma certa parte da população, tá? Essas são as principais semelhanças, diferenças entre esses medicamentos. Se tiver novas dúvidas, quiser que eu grave mais vídeos sobre esses medicamentos, pode pedir. Aqui no canal a gente vai sempre colocando conteúdos para você, tá bom? Espero que você tenha gostado. Toda segunda e quinta-feira tem vídeo novo aqui no nosso canal. Um grande abraço, pessoal!